Literatura na Odeka Iodê. O livro é um lugar de papel e dentro dele existe sempre uma paisagem. O leitor, a leitora, abre o livro, vai lendo, lendo, lendo e quando vê já está mergulhada na paisagem. Pensando bem, ler é como viajar para outro universo. A partir da leitura, quem lê ou escuta pode ficar compreendendo um pouco melhor sua própria vida, as outras pessoas e as coisas do mundo. Ricardo Azevedo. A linguagem é uma área fundamental do trabalho pedagógico da Odeka Iodê. Compreendemos que é por meio das diferentes formas de diálogo e comunicação, seja corporal, visual, musical, midiática, literária, oral e escrita, que ocorrem as experiências do ensinar e do aprender. Aprender a arte, a filosofia, a ciência, a cultura. Na linguagem, literatura e arte possuem a importante função de humanizar, no processo educativo de descortinar múltiplas e diversas paisagens, pela leitura, pela fruição, pelo fazer artístico, pela escuta, pela oralidade, pelo contato com os livros. Os livros, uma diversidade incrível de livros habitam a Odeka Iodê. Os livros literários, eles estão atualmente organizados na Sala Passaredo, que é um espaço que consiste em rodas de conversa, em encontros, em leituras, em jogos e brincadeiras. A biblioteca, ela recebe carinhosamente o nome da diretora da escola, Rosângela Magda, uma homenagem. Só que os livros, eles não se limitam a este espaço. Cada sala da Odeka Iodê, que é identificada por cores e por nomes de pássaros, elas têm os cantinhos literários, especialmente organizados pelas professoras e professores. Os livros literários não ficam restritos a aprimorar a capacidade de leitura das crianças, embora seja uma importante ferramenta no processo de letramento e alfabetização. Porém, primordial é a capacidade de apresentar diversas paisagens, universos antes desconhecidos ou marginalizados, apresentarem referências positivas de identidade e de dignidade para as crianças. Os livros literários, eles têm promovido relações melhores entre adultos e crianças, entre as próprias crianças, entre famílias e escola, e uma melhor compreensão de nós mesmos, dos outros, da vida, do mundo. Para nós, ler é um exercício de liberdade. Ler é exercitar a liberdade de pensamento e de expressão. Consideramos a literatura uma atividade completa em si mesma, como a arte. Entretanto, acreditamos também na literatura como um direito da criança, como um direito humano, garantido e efetivado também pela Odeka Iodê. Acreditamos na literatura como forma de adentrar paisagens marginalizadas, paisagens invisibilizadas, como uma forma de promover respeito à diferença, como uma forma de conhecer as diferentes epistemologias, as diferenças entre as pessoas, as suas crenças, os modos de ser e existir. Acreditamos numa literatura que faz circular o poder de quem conta a história de quem escuta. Uma literatura que empodera, uma literatura
diversificada, porque não desejamos incorrer no erro histórico de recontarmos uma história única, como bem nos alerta a escritora nigeriana Chimamanda Adichie. Ela diz: a consequência de uma história única é essa. Ela rouba das pessoas a sua dignidade. Acreditamos na literatura para ressignificar, para desmistificar estereótipos relacionados a gênero, relacionados a ser negro, negra, afro-brasileira, indígena, enfim. Literatura para libertar. A leitura de mundo antecede a leitura da palavra. Essa afirmação do Paulo Freire nos faz refletir sobre a função da literatura, que é despertar, incentivar o imaginário da criança, mas é também fazer refletir e despertar a consciência das condições reais de vida, né? Despertar o senso crítico. Então, a literatura para nós é também um meio de conhecer mais e melhor as palavras, os signos, ampliar o repertório linguístico e literário, também como um instrumento de inserção social, como um instrumento de poder fazer escolhas, ocupar espaços de decisão, de representação. A literatura também como um instrumento de denúncia e de anúncio de um outro mundo possível. A literatura, ela está presente em momentos diversos do cotidiano, tanto das atividades educativas do Espaço Cultural Vila Esperança, que é o espaço onde nasce a Escola Pluricultural ADECA-IOD, quanto na própria ADECA-IOD. A literatura é uma atividade permanente. As narrativas compõem desde as vivências culturais até as atividades mais minuciosas de sala de aula. Entretanto, eu queria pontuar 3 atividades que eu penso que a literatura tem uma centralidade. Uma delas é a Roda do Bom Dia, a outra é o planejamento pedagógico semanal e a terceira, os ciclos de leitura. A primeira atividade que eu gostaria de pontuar é a Roda do Bom Dia. Ela é uma atividade que tem 3 princípios básicos: circularidade, coletividade e oralidade. Nessa Roda do Bom Dia são veiculadas paisagens as mais plurais possíveis, por meio do mito, de histórias regionais, contos, fábulas, poemas, canções, notícias veiculadas pela mídia e que nos chegam por meio das famílias, das próprias crianças. Também assuntos atuais sobre política, movimentos sociais, cultura, questões pertinentes à cidade de Goiás. Essa roda também é responsável por trazer e socializar o tema gerador. Consiste na primeira aula de todos os dias das crianças. Todas as crianças da escola se encontram nessa primeira aula. E ela é também uma roda filosófica e democrática, na medida em que ela aborda aqueles conflitos de âmbito coletivo que precisam ser discutidos no grupo, precisam ser solucionados ali a partir das diferentes perspectivas, das diferentes opiniões dos adultos e das crianças. Então, essa roda, que é uma roda do diálogo, que é uma roda da construção de narrativas, para mim é uma roda cuja centralidade também é da literatura. A segunda atividade que eu gostaria de destacar e que eu penso que há uma centralidade da literatura nela são as reuniões de planejamento dos professores e professoras da ADECA-IOD. Ao mesmo tempo em que é um momento de se pensar
sobre os objetivos e os direitos de aprendizagem dos grupos específicos de criança, é um momento de formação, em que a gente compartilha obras literárias das buscas individuais, das pesquisas de cada professora e professor. E aí, a partir dessa obra literária, se desenrola toda uma série de atividades, um percurso, né, metodológico, e isso possibilita descortinar paisagens de beleza, ao mesmo tempo que fios narrativos e diversos que possibilitam ampliar o imaginário, inquietam também, porque promovem a lucidez da indignação, do senso crítico, e essas narrativas outras vêm ensinando novos modos de conceber as diferenças, de se relacionar, inclusive com o meio ambiente. E essas diversas histórias são para nós novas paisagens que possibilitam compreender as diferenças como horizonte. O processo educativo da Odeka Ayode tenta potencializar, positivar as diferenças, todas elas, e não oprimi-las, silenciá-las, negligenciá-las. E a literatura é um importante espaço-tempo de potencializar as diferenças. A partir de cada planejamento são organizados cantinhos especiais, né? Um tema gerador promove um cantinho organizado de livros especialmente para sinalizar o destaque, aquela abordagem de um determinado período. Então, na Sala Passaredo, esses livros ficam organizados em baús. Então, a gente pode encontrar numa manhã um baú mágico de livros, uma caixa colorida, uma mesa transbordante de livros, um varal com livros pendurados, árvores de livros, janelas de livros, enfim. É um processo criativo de enfatizar o livro, que é um objeto do desejo de crianças. Muitas vezes na Sala Passaredo, quando nós compartilhamos histórias, o que a gente escuta é: eu quero ver de perto, quero pegar, me deixe ver. O desejo de manusear, de se aproximar, de ter o livro como um objeto mesmo de afeto. A terceira atividade são os ciclos de leitura. Os ciclos de leitura são organizados basicamente em 3 momentos. Aquele primeiro momento, a introdução do ciclo literário no interior da turma, e aí são organizadas seleções de obras, pode ser a partir de uma temática comum ou uma coleção de livros de determinada autora ou autor, ou um gênero literário específico que eu quero trabalhar naquele grupo, ou uma mesma obra que será lida por todos simultaneamente. Então, o ciclo ele começa nesse momento inicial com a apresentação da seleção das obras para aquele ciclo, e aí pode ser com a contação de uma história, pode ser com a biografia da autora, do autor principal, e consiste também na escolha do livro pela criança. Quando é uma coleção, ela pode escolher em meio a diversos títulos, né? E aí ela faz a escolha e fica por uma semana com aquele livro. Então ela tem o período de uma semana para ler, reler esse livro, vai da escola para casa, em casa ela pode ler para alguém, alguém pode ler para ela ou com ela, e ela tem a possibilidade de aprofundar naquela narrativa, naquelas paisagens que o livro desperta, né, para ela. E uma semana depois a gente tem um momento que é um momento de socialização, pode ser uma roda, e a gente experimenta em diferentes espaços, pode ser uma roda de socialização no jardim, no quintal da escola, na Sala Passaredo, na própria sala de aula. É interessante que haja uma dinâmica que incentive todas as crianças a ouvir aquela narrativa que é trazida, né, no momento da socialização.
E é o momento também de escolher uma outra obra, caso sejam títulos diferentes, né? E semanalmente as crianças vão trocando, no período de aproximadamente 1 mês e meio, 2 meses, é um tempo em que ela pode ter a totalidade daquelas obras selecionadas, é o tempo de amadurecer o olhar sobre um conjunto de livros de determinado autor, é um movimento de aprofundamento da leitura, né? E das diferentes percepções que ela pode gerar. Um exemplo de um ciclo literário, no ano passado, por exemplo, durante o projeto Nosso Modo de Ser Indígena, no mês de abril de 2019, 3 ciclos literários aconteceram simultaneamente, né? Um agrupamento escolheu uma obra do Daniel Munduruku, que cada criança lia um capítulo e compartilhava no grupo, isso no decorrer de um mês. Um outro agrupamento escolheu a coletânea de mitos indígenas brasileiros da Cissa Fittipaldi, coletânea chamada A Linguagem da Mata, e aí cada criança inicialmente escolhia um mito e a cada semana trocava-se de mito para ter uma percepção mais aprofundada. Histórias, muitas histórias importam para vislumbrarmos e quem sabe construirmos juntos novas paisagens. Muito obrigada.